Olá, seja bem-vindo ao projeto de videoaulas do PIB de Matemática da UFJF. Meu nome é Ana Carolina e hoje a gente vai tentar aprender um pouquinho sobre os números decimais, mais precisamente sobre a relação entre os números decimais e as frações. Primeiramente, a gente precisa definir o que são os números decimais. São aqueles números que possuem uma parte inteira e uma parte não inteira. A principal característica desses números é a presença da vírgula. Ela faz exatamente o papel de separar a parte inteira da parte não inteira. À direita da vírgula, a gente tem a parte não inteira e à esquerda sempre a inteira, tá? Os números que aparecem após a vírgula, eles são classificados de acordo com a quantidade de casas decimais, ou seja, com a quantidade de algarismos que possuem após a vírgula. Quando o número só possui uma casa decimal, ou seja, apenas um número após a vírgula, a gente chama ele pelo nome dele, acompanhado de décimo. Então, o primeiro exemplo aqui, esse aqui, a gente tem 2 décimos, tá? Eu não estou falando 0, 2 décimos, porque quando é zero a gente não fala a parte inteira. Agora, quando a gente possui algum número diferente de zero, a gente fala 5 inteiros e 9 décimos, tá? Quando o número possui duas casas decimais, a gente já muda para centésimos, tá? Então, esse número aqui, 0,04. 4 centésimos, porque ele tem duas casas decimais. Esse 4 está exatamente na segunda casa decimal, tá? O próximo, aqui do lado, 3,12. Então, são 3 inteiros e 12 centésimos, ok? Agora, quando o número possui 3 casas decimais, a gente muda para milésimo, né? Então, esse número aqui, 0,009, são 9 milésimos. Né? Então, esse número aqui do lado, 1,321, é 1 inteiro, 321 milésimos. E como é que a gente relaciona esses números decimais aqui com as frações? Bom, se eu tenho uma casa decimal, a gente viu aqui que recebe o nome de décimo. Décimo lembra o quê? 10. Então, aqui embaixo, no denominador, eu coloco 10, beleza? E em cima, e passando essa representação aqui para a fração, eu coloco o número 2. Então, 2 décimos seria exatamente isso, beleza? Agora, 5,9. Como é que eu passo esse número para a fração? É o mesmo processo. Eu tenho 5, que é a minha parte inteira, eu tenho 9, que é a minha parte decimal, e divido por 10, tá? Mais pra frente a gente vai ver que quando a gente está dividindo por 10, é só a gente andar com a vírgula aqui em cima. Tem uma vírgula aqui que a gente não diz? Uma vírgula, um monte de zeros assim. Que a gente não coloca, mas tem. A gente anda com a vírgula uma casa decimal para a esquerda, quando a gente divide. Então, dividindo, viria exatamente para cá. Então, seria 5,9, exatamente esse valor aqui. O mesmo processo é feito com as demais casas decimais, né? Quando a gente está falando de centésimos, aqui, ó, 4 centésimos. Eu tenho o 100 no meu denominador e eu tenho 4 no numerador. 13,12, né? Então, é 3 inteiros e 12 centésimos. É só pegar 3 e o 12 e dividir por 100. É o mesmo processo aqui. Quando eu estou dividindo por 100, olha, eu ando para a esquerda duas casas decimais. Então, se eu quisesse dividir 312 por 100, eu acharia exatamente 3,12, ok? E faço o mesmo para milésimos, né? Então, aqui tem 9 milésimos, então é 9 no numerador e 1000 no denominador, tá? E exatamente a mesma coisa aqui. 1,321, passando para a fração,
Exatamente isso, ok? Mais pra frente a gente vai aprender a fazer isso com mais calma. O exemplo daqui de baixo está pedindo para a gente separar e dar nome às partes do número 6,249, tá? A gente sabe que à esquerda da vírgula está a parte inteira. Então, eu tenho 6, que é a parte inteira, tá? Inteiro. Número inteiro. Depois da vírgula, né? Após a vírgula, nós temos as casas decimais. A primeira casa decimal aqui, na primeira casa decimal está o 2, que a gente viu que recebe o nome de décimo. Na segunda casa decimal, eu tenho 4, que recebe o nome de centésimo. E na terceira, que nesse caso aqui é a última, recebe o nome de milésimo. 9 milésimos. 2 décimos e 4 centésimos. Ok? Agora a gente vai entrar de fato no objetivo da nossa aula, que é fazer a correspondência, né? Fazer as transformações de números decimais para frações e de frações para números decimais. A gente vai fazer esses dois processos, ok? Agora, para transformar os números decimais em fração, o que a gente deve fazer, né? Basta a gente olhar para o número decimal e contar quantas casas ele tem, quantas casas decimais ele tem. Esse primeiro exemplo aqui, ó, 0,7, ele só possui uma casa decimal. A gente viu que quando o número possui apenas uma casa decimal, para transformar ele para fração, basta dividir por 10. É sempre bom contar a casa decimal e colocar a quantidade de zeros aqui no denominador, tá? Porque esse aqui só tem uma casa decimal, eu coloco 1 mais um zero. Se eu tenho duas casas decimais, é 1 mais 2 zeros, após o 1, tá? Então, aqui, ó, 0,07, né? São 7 centésimos. Centésimos lembra a ideia de 100. Então, o meu denominador vai ser 100. E o numerador vai ser 7, ok? A mesma coisa, que nem eu falei aqui em cima, é só contar a quantidade de casas decimais. Se eu tenho duas casas decimais, eu tenho 2 zeros embaixo, ok? O próximo exemplo aqui é 0,17. A gente lê esse número como 17 centésimos. Centésimos novamente, 100 aqui embaixo e o 17 em cima. 17 centésimos, ok? Ó, duas casas decimais, 2 zeros. Esse número aqui, olha, a letra D, a gente tem 3 casas decimais. Se tem 3 casas decimais, é milésimos. Então, são 7 milésimos. Se eu tenho 3 casas decimais, eu tenho 3 zeros embaixo, ok? O mesmo ocorre para esse número aqui, ó, 0,841. Tenho 3 casas decimais, então eu tenho 3 zeros aqui embaixo, acompanhados do 1. Então, eu tenho 1000. E eu coloco o 841 em cima, tá? 841 milésimos, tá? Aqui, novamente, a diferença aqui, ó. Aqui eu tenho uma parte inteira, mas nada muda na hora de passar para fração, tá? Então, eu tenho 3 casas decimais, então eu tenho 1 inteiro e 8 milésimos. Se eu tenho milésimos, eu tenho 1000 embaixo. E é só repetir o número de cima sem a vírgula, ok? Beleza? A G aqui, olha, 12,5. Aqui eu tenho uma casa decimal. Se eu tenho uma casa decimal, eu tenho 10 embaixo porque eu tenho um zero, né? Lembrando desse métodozinho aqui. E é só colocar o 12 e o 5. 125 décimos, tá? A H tem a mesma ideia nesse exemplo.
475,1, eu tenho uma casa decimal. Se eu tenho uma casa decimal é décimo, então embaixo é 10. 475,1, beleza? O próximo aqui eu tenho não uma, não duas, não três, mas 4 casas decimais, tá? Então, se eu tenho 4 casas decimais, eu tenho embaixo 1, acompanhado de 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 10.000, tá? E eu só repetir esse número aqui em cima. Beleza? Agora a gente vai fazer o processo inverso, ou seja, a gente vai passar as frações para números decimais. Para fazer isso, a gente deve ficar atento ao denominador. A gente vai sempre buscar que ele seja um múltiplo de 10, né? Ou seja, 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai. Tá? Isso por quê? Porque foi dessa forma que a gente aprendeu ali atrás, né? Para onde posiciona a vírgula e tudo mais. Para fazer isso, caso o denominador não seja um múltiplo de 10, a gente deve multiplicar tanto o numerador quanto o denominador da fração por um número que produza no denominador um múltiplo de 10. Vamos fazer o primeiro exemplo aí para ficar mais claro. A gente tem que deixar esse numerador aqui como um múltiplo de 10. Eu vou escolher o 100, porque acho que não existe nenhum número que multiplicado por 4, não um número natural, que multiplicado por 4 dê 10. Mas existe algum número que multiplicado por 4 dê 100, tá? Que número é esse? Que número que eu tenho que multiplicar o 3/4 para produzir o 100 aqui embaixo? É o 25, ok? Porque 25 vezes 4 dá 100. Uma forma de você descobrir quem é o número que você deve multiplicar, basta fazer isso aqui, ó. 4 vezes um número x qualquer tem que dar 100, tá? O x eu repito aqui, igualo, o 100 eu repito. Se o 4 está multiplicando, ele vem para cá dividindo, tá? Aí vocês podem fazer isso na casa de vocês, ó. 100 dividido por 4 dá 25, tá? É por isso que eu estou multiplicando 25 aqui. Se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também, certo? Isso por quê? Se eu multiplicasse só embaixo, eu mudaria o valor da fração 3/4, o valor em número decimal, tá? Se eu estou multiplicando tanto em cima quanto embaixo por 25, é como se eu estivesse multiplicando por 1. Por quê? 25 dividido por 25 dá 1. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, é como se eu estivesse multiplicando 3/4 por 1, ok? Multiplicando aqui em cima, ó, 3 vezes 25 dá 75, ok? Vocês lembram do que eu disse em relação à quantidade de casas decimais? E a relação com a quantidade de zeros embaixo? Se eu tenho 2 zeros, eu tenho 2 casas decimais, certo? Então, eu tenho espaço aqui para 2 casas decimais. Eu tenho uma vírgula aqui. 75 centésimos. Bom, se eu tenho 2 casas decimais, eu pego o número. Eu pego uma vírgula imaginária aqui do 75 e ando para a esquerda 2 vezes, porque eu tenho 2 zeros aqui embaixo, né? Então, 1, 2. Quer dizer que a vírgula vai entrar aqui, olha. Entre um 0 e o 7, tá? 75 centésimos, ok? O mesmo eu faço aqui na B, tá? Aqui eu tô vendo que eu não consigo transformar esse 250 num múltiplo, num 10 aqui, por exemplo, nem num 100, mas eu consigo transformar em 1000, ok? Se eu consigo transformar em 1000, qual o número que eu devo multiplicar o 250 para dar 1000 aqui embaixo? Vamos fazer aquele mesmo processo ali, ó. 250 vezes um número x qualquer não, esse é exato, né? Tem que dar 1000, ok? X vezes 1000
x é igual a 1000, perdão, dividido por 250. Isso aí dá 4, tá? Então, 4 eu devo multiplicar o numerador e o denominador. Então, 250 vezes 4 dá 1000 e 1 vezes 4 dá 4. Se eu tenho 3 casas decimais, quer dizer que eu tenho... Desculpa, se eu tenho 3 zeros embaixo, quer dizer que eu tenho 3 casas decimais. E eu tenho uma vírgula aqui. Se eu tenho 4, é só colocar o 4. Se eu tenho só 4, né? É só colocar ele na última casa decimal. E o resto eu completo com 0, ok? Então, 0,004 é a representação decimal de 1 sobre 250, ok? Agora, eu quero passar 1 sobre 2 para decimal. Como é que eu faço isso? Mesmo processo. Eu tenho que achar um número que multiplicado por 2 dá 10. Nesse caso aqui eu consigo achar um 10, tá? Vou transformar esse denominador em 10. 2 vezes qual número dá 10? X é igual a 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5, ok? Então, eu tenho 5 aqui embaixo e 5 aqui em cima. 2 vezes 5 dá 10. 1 vezes 5 dá 5. Se eu tenho um zero, eu tenho uma casa decimal, né? Então, depois da vírgula, eu tenho uma casa decimal. Como eu só tenho um número, vai ser o 5 aqui mesmo. E a esquerda da vírgula vai ser o zero, ok? Agora, passando 53 sobre 20 para número decimal, é o mesmo processo dos outros. O que eu devo fazer? Eu devo tentar achar um número que multiplicado por 20 me dê 100. Porque eu não consigo transformar esse 20 aqui, até consegue, né? Mas eu não consigo um número inteiro que multiplicado por 20 dê 100. Então, vamos lá tentar achar. Fazendo esse processo sempre, eu descubro que 20, isso aqui dá 5, 20 vezes 5 dá 100. Se eu multipliquei embaixo por 5, eu tenho que multiplicar em cima por 5 também. 53 vezes 5 dá 265, ok? É só vocês fazerem com calma aí na casa de vocês. Se eu tenho dois zeros embaixo, eu tenho duas casas decimais aqui. Então, eu devo completar da direita para a esquerda, né? Então, é o 5, o 6 entra aqui. Não tem mais espaço para o 2 aqui nas casas decimais. Se não tem espaço nas casas decimais, ele vem para a parte inteira. Então, fica 2,65. Essa é a forma da representação decimal de 53 sobre 20, tá?